Vou fazer assim, que é para ver se ele... Conseguir resolver o problema. Então, malta. Estas imagens podem chocar. Porra, até dá para ver o que é. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Negócios é com Elas. E, como não podia deixar de ser, hoje temos uma convidada muito especial, né, para este episódio 00, que é nada mais nada menos do que a fundadora deste projeto que hoje ganha vida, Beatriz Almeida. Eu podia dizer bem-vinda, mas se calhar não faz muito sentido porque o podcast é teu e eu é que sou aqui um bocadinho a intrusa, não é? Mas pronto, acho que se calhar até começávamos mesmo por aí, não é? Esse é o pontapé de partida perfeito para nós começarmos, que é que negócios são estes, quem é que são elas, tipo, conta à malta o que é que estamos aqui a fazer, não é? Claro. Olá a todos. Vamos então dar início a este projeto de Negócios aí com Elas. Escolhi a Diana então para fazer esta Introdução. introdução deste episódio, porque de facto é um elemento da equipa. Quem já trabalhou connosco certamente trabalhou também com a Diana, porque acaba por ser a gestora de projeto da maioria dos nossos projetos. Por isso, ninguém melhor do que ela, que acaba por lidar comigo em todo o meu dia-a-dia, o dia-a-dia da equipa, e por segurar muitas vezes as pontas quando eu não estou, acabo por estar mais afastada da agência para ter esta conversa aqui em conjunto connosco para este episódio 0, do contexto, como é que tudo isto no fundo surgiu. Como é que o Negócios em com Elas acaba por surgir? Acaba por surgir no âmbito do decorrer dos nossos projetos na área da e-commerce. Basicamente, começamos aqui a fazer um balanço do nosso ano, do percurso que tínhamos feito como agência, e percebemos que a maioria dos nossos clientes eram mulheres com o seu próprio projeto, que queriam desenvolver a sua loja online, ou então transitar, porque queriam ter melhorias na mesma. E acabavam por recorrer a nós nesse sentido. E em muitas conversas que eu tinha com as nossas clientes, percebíamos isso, percebíamos o quão importante era para elas ter esta troca de feedback, uma opinião, ou seja, nós não fazemos só o site, não desenvolvemos só a loja, nós preocupamos com tudo, desde sistema de faturação, transportadora, o apoio ao cliente, tudo o que é necessário nesta envolvência de uma loja online, nós preocupamos com isso e tentamos integrar ao máximo. Então, neste percurso todo, existe aqui uma base de aconselhamento com as nossas clientes e de conversa e de feedback, e como é que está a correr o projeto e o que é que pretendem para o mesmo e o que é que não está bem e o que é que gostariam de melhorar. E tudo isto acaba por trazer aqui uma troca de experiências muito grande. Como eu costumo muitas vezes dizer, o melhor do percurso que nós temos é o que aprendemos connosco, com os outros e principalmente com os nossos clientes. E foi numa chamada com uma delas que até acabei por perceber isso, porque era tão importante tivéssemos uma comunidade, um espaço em que pudéssemos partilhar as nossas experiências e aprender umas com as outras, porque realmente tínhamos uma que tinha uma grande experiência na área de marketing de influência, outra que tinha uma grande experiência com o Etsy, outra que tinha uma enorme experiência em tudo o que é campanhas específicas, e todo o percurso de cada uma delas era tão diferente e particular em alguma coisa que todos nós íamos conseguir aprender de alguma forma com cada uma delas. E foi a partir daí que surgiu a ideia do Negócios é com Elas. Muito bem, no fundo, este podcast surge aqui um bocadinho como o apoio que tu, se calhar inicialmente, quando te lançaste nesta área do empreendedorismo, era necessário e que não encontraste. Portanto, surge aqui um bocadinho como o completar de uma lacuna que tu, enquanto empreendedora, também identificaste, não é? Um bocadinho por aí. Sim, eu acho que nós, uma das mais-valias que temos quando nos posicionamos como especialistas nesta área do e-commerce é o percurso que tivemos com a CRU, porque fomos aprendendo muito sozinhas, e tu sabes disso e todas nós acompanhamos esse processo. Não estava à nossa disposição toda a informação, nós fomos por tentativa e erro, isto não funcionava, fomos para outra, ok, aquele fornecedor, aquela empresa não está a funcionar, ou transportadora, vamos para outra, e acabamos por aconselhar também aos nossos clientes, e foi muito da experiência que íamos tendo e do que íamos bebendo do público. E agora, ainda para mais, com a vantagem de conseguirmos também beber da experiência de cada um dos nossos clientes.
E foi daí que surge tudo isto, a dificuldade que existia de perceber, ok, nós podemos ser fonte desta troca de informação empresárias e empreendedoras que temos na área do e-commerce. Muito bem. Eu referi aqui uma questão, que é o facto de tu seres a empreendedora. Eu não posso dizer propriamente que tu tenhas começado a ser empreendedora. Portanto, isto é uma coisa que nasceu um bocadinho naturalmente contigo, não é? Se existe um género de empreendedor, tu tens, e acho que também era importante nós falarmos sobre isso. Portanto, no fundo, tu começaste aqui muito cedo nesta área, sempre com esta vontade de fazer e de criar e, no fundo, de querer também partilhar esse teu espírito. Sim, sim. Acabei por começar particularmente cedo, mas também acho que com muita influência, não é, de família e de referências Pela que tu tens. circunstância, não é? Sim. Então, sei lá, o meu avô tem 80 anos e ainda hoje é empresário, não é? Tipo, os meus avós sempre trabalharam, tiveram os seus próprios negócios, quer os paternos, quer os maternos. A minha mãe também, o meu pai também, cada um teve o seu projeto. E se calhar, às vezes costumo dizer, se calhar até é genético, não sei, porque tanta gente na família, não é? E era um bocado difícil de escapar a isto, mas realmente sempre tive, desde miúda que sempre me interessei, por exemplo, percebia que existia um problema no mercado e pensava, como é que não existe uma empresa que faz isto? E eu posso criar a solução para isto, sim. Então, desde nova, acho que o meu primeiro grande projeto foi uma loja de roupa, em que ia fotografando as peças e ia vestindo e ia vendendo através do Facebook e do Instagram, ainda redes sociais que acabavam de existir, o Instagram principalmente. Eu lembro-me na altura que tinha como influenciadoras da marca, que nem havia muito esse conceito, percebes? A Catarina Gouveia, a Mariana Monteiro, por exemplo, que eram atrizes e não tinham um percurso dessa forma, mas que ainda não existia, não é? Lembro-me, olha, a Joana Vaz, até noutra marca que tive, quando ela estava mesmo no início, aí sim, era um início do percurso de influenciadoras, e a marca foi crescendo muito a partir daí. Depois acabei por ter outro projeto, depois desse, que era a Sugueiro, que era uma marca de malas e calçada em cortiça, e aí foi quando até trabalhei com a Joana Vaz. E tudo começou a ter um impacto muito grande na minha perspectiva do digital e acho que fui aprendendo com a experiência, porque mesmo as campanhas, anúncios pagos, não eram muito feitos na altura. E eu lembro-me de uma campanha que fiz nessa minha primeira marca de roupa, que eram os biquínis que eu fotografei em cima, numa beira de uma piscina, só os biquínis pousados, e aparecia-me lá, era a novidade do anúncio, e aparecia-me lá para promover, e eu promovi assim, acho que foi uns 5 euros ou uns 10 euros, nem sei. E aquilo foi uma loucura, tipo, tivemos ali 2 noites, 3 pessoas, um com o telemóvel, outro com o iPad, outro com o telemóvel, sempre a responder a mensagens, e sempre a vender. E aí acho que foi quando eu comecei a ter esse despertar de fogo. Isto realmente é um mundo muito maior do que o que nós estamos habituados naquele meio, naquele espaço. Pronto, depois surge então esse desafio da cegueiro e depois acabo por. Eu tenho 2 licenciaturas, sou licenciada em contabilidade e depois fiz então a licenciatura em gestão de marketing. E quando ingresso na gestão de marketing, pronto, acho que foi a lição de quando fazes o que gostas, realmente tem um impacto totalmente diferente na tua vida. E aí eu percebi que adorava aquilo e que era boa naquela área. E aí começam a surgir as primeiras dúvidas de empreender ou criar carreira, porque imagina, quando tu pensas em criar carreira, claro que é um percurso longo, mas é muito mais fácil tu, num curto espaço de tempo, ganhares um bom ordenado. Sim. E na altura, professores, etc., falavam comigo sobre possíveis carreiras, eu sabia que eram grandes empresas e grandes marcas em que eu podia realmente ter um grande futuro. Empreender é um caminho muito solitário, é um grande risco, tu não sabes no que é que vai dar, tu sabes que podes vir a ganhar muito mais do que numa perspectiva de carreira, mas que também vai demorar muito mais tempo a atingir isso. E acontece ainda hoje em dia, tipo, eu olho para pessoas à minha volta, amigas minhas, etc., e fico super contente porque realmente tenho um bom percurso e tenho aquele valor ao final do mês, não é? Tipo, tenho uma boa compensação. E eu opá, com o empresário trabalha sempre, também tem mais flexibilidade de horário, tudo bem, mas que trabalha sempre, estás de férias, estás a trabalhar, estás de fim de semana os miúdos doentes, estás a trabalhar, e não consegues chegar a esse patamar. Para já, acredito que
futuro será totalmente diferente. Mas no início, quando tens que tomar a decisão de empreender ou seguir uma carreira, é realmente muito, muito complicado, porque empreender não é assim muito atrativo nessa fase inicial, e eu sabia disso, percebes? Eu podia me iludir de, ai, vou criar o meu negócio, que bom, não sei o quê, mas eu tinha exemplos em casa para o bem e para o mal. Sim. E muitas vezes aquele exemplo de que em momentos de frustração dizem, fogo, eu estava bem, era trabalhar para outra empresa, ganhar aquele ordenado certo e nem ter que me chatear, não é? Quantas vezes ouvi isto em momentos difíceis que passaram, não é? Que todos eles passaram pela grande crise económica que houve. E de facto, essa era a minha grande dúvida. Mas, no entanto, com o desenrolar da vida, não é? Tipo, acabei o curso e tive a feliz surpresa de saber que estava grávida e tinha a Carminho, tive que mudar de cidade, sou de Santa Maria da Feira, tive que transitar então para Miranda do Corvo. Pronto, foi aí que uma transformação na minha vida, um momento duro, apesar de feliz, duro naquele momento, e que me veio, ok, comecei a trabalhar por conta de outrem também, no início, mas que me veio trazer cada vez mais a necessidade de realmente ter alguma coisa própria, um projeto meu. E há relativamente pouco tempo falava com um professor meu na altura do IPAM, que quem conversa comigo sobre o que é que eu estava a fazer, etc., e partilhava com ele alguns desafios, que me disse, ó Bia, quem é empreendedor será sempre empreendedor, isso é já coisa que não sai, por muito que tu tentes, que enverdas para outro caminho, não vai sair de ti. E de facto eu tive que concordar, porque realmente depois de tomarmos este caminho, fazemos por paixão, por gosto, por acreditar, por sonhar, e é impossível ser de outra forma. Portanto, no fundo, tu tens o género do empreendedor, ainda tentaste ali numa determinada fase e pensas no curto prazo fugir, mas a vida deu-te as voltas. Sim. E tinha mesmo de ser este o caminho. E tu falaste agora aqui numa questão que é o que é que os outros pensam que é a vida do empreendedor, e tu, pela tua experiência e se calhar também por esta troca e esta partilha com os clientes com quem nos vamos cruzar, com quem nos vamos cruzando na Auge, tens cada vez mais a certeza disso, que existe uma ideia muito irreal daquilo que é a vida do empreendedor. Portanto, as pessoas pensam que o facto de tu teres a tua própria empresa, tu teres os teus próprios projetos é ótimo porque os outros fazem o trabalho por ti e tu recebes imenso dinheiro ao final do mês e tens uma vida confortável, e se calhar na realidade não é nada disso, não é? E as experiências com quem nós nos vamos, pronto, nós vamos conhecendo, mostram-nos que se calhar isto dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, um caminho muito mais solitário que aquilo que as pessoas que estão de fora pensam. Sim, a sorte dá muito trabalho, não é? E acho que quando olhamos para um empresário ou um empreendedor e vemos as suas conquistas, pensamos sempre, fogo, sorte. E a sorte dá mesmo muito trabalho. E uma das coisas que de facto tenho orgulho na nossa empresa é que eu nunca senti por nenhuma de vocês que vocês achassem que isto era um percurso fácil. Também, se calhar, porque sempre fui muito transparente convosco e sempre quis muito isso, mas de facto é um ponto que me agrada e que quero muito na equipa, é o perceberem que não é fácil, que temos os nossos desafios. E que não é como muitas vezes acontece de o patrão é que está bem e etc, que acaba às vezes por surgir essa cultura existe e não é correta. Claro que não vamos negar a flexibilidade que existe, é ótima, não é? Apesar de eu na nossa empresa vos incutir isso, e sabem que tenho essa flexibilidade sempre que assim precisarem e entenderem, e sou muito apologista disso também, porque é uma agência criativa em que trabalhamos por objetivos e por timings, então permite-nos fazer isto. E esta flexibilidade, claro que é muito positiva, e o trabalhares para ti acaba por trazer outra paixão e convicção nas coisas, e isso é muito bom, sem dúvida. E lá está, e não conseguia ser de outra forma. Mas é um percurso muito duro, muito solitário, e vocês também já experienciaram isso. Há dias muito difíceis, principalmente para uma mulher ou até uma mãe, tipo, tens os teus filhos doentes, tens tudo a mil no escritório e de repente tens que sair porque tens que ir buscar um que está doente e tens que ser esse apoio. Estás à noite, tens que orientar as coisas, que é muita coisa que ninguém vê, não é? Quantas vezes eu estou em casa à noite e se calhar às vezes até vos peço desculpa que recebem e-mails ou mensagens a essa hora, porque é o tempo que eu tenho, porque sou mãe, sou mulher,
e tenho que me gerir da melhor forma. E estamos à noite, às tantas da manhã, a responder a e-mails, a responder a mensagens, a organizar as coisas. Estamos de férias, mas não estamos de férias. Ainda vocês às vezes fazem o esforço de tentar ao máximo permitir-me ter esse tempo de férias, mas nunca estamos sempre preocupados, pois alguém liga ou alguém não liga e temos que ir fazendo essa gestão. E temos que ter aqui um trabalho por todos, ou seja, a responsabilidade não é só minha. Se eu fizer o meu trabalho errado, não é eu vou-me embora e tudo bem. A minha responsabilidade é minha e são vocês. Tenho que me preocupar em vocês estarem bem, em conseguir dar-vos condições boas, em conseguirmos fazer crescer a empresa, o projeto, em conseguirmos atrair mais pessoas, em ser um bom líder, um bom exemplo. E não posso simplesmente ser só transparente, eu tenho que ter cuidado com as coisas que faço, porque não vos posso pedir uma coisa e não ser isso, percebes? Tenho que tentar ao máximo incutir a cultura na empresa que pretendo, e isso são fatores que se calhar muitas vezes passam em vão e que acham que é tudo muito simples, que é só chegar, dizer olá e faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro e está tudo feito, e de facto não, porque se isso acontecesse nós nem tínhamos metade dos projetos que temos, porque basicamente teríamos que fechar portas passado algum tempo. Mas existem vários pontos de frustração e quantas vezes, desde que nós iniciamos este projeto, se calhar umas 2 ou 3 vezes já pensei, será que temos capacidade? Será que chegou o momento de fechar tudo e desistir? Será que vamos conseguir seguir em frente? E são momentos muito difíceis. Pensas para ti de és capaz, não és capaz, vais deitar tudo a perder ou não, o que é que vais fazer à tua vida? Mas pronto, acho que todo esforço e dedicação acabam por valer muito a pena. E não é dizer isto por ser clichê ou parecer bem, mas quando vemos um cliente e partilho convosco que nos envia uma mensagem super contentes com o impacto que aquilo teve no projeto deles ou com a forma como tudo se processou, aí é mesmo aquele pensamento, valeu a pena. E achas que esse espírito, a experiência, inevitavelmente, mas esse espírito de resiliência, achas que isso aí é um ponto um bocadinho de atração para os projetos também que nos chegam, ou seja, as pessoas já vêm um bocadinho inspiradas por aquilo que nós fazemos, que é, pronto, nós temos este lema, não é? Conversamos entre nós que nós não queríamos só lojas online, nós no fundo procuramos pessoas e lojas, né, que muitas delas, a maioria delas já vem com um passado, pessoas que queiram dar o próximo passo, portanto não se limitem a estar, as pessoas querem fazer mais, querem fazer melhor, e achas que isso acaba por ser ali um ponto atrativo para os projetos que nos chegam, acabam por se identificar mais connosco por causa desse teu espírito? Opa, sim, sabes que eu percebi que para mim a cultura da empresa é muito importante e temos vindo a falar disso. E depois percebi que, de facto, para tudo funcionar bem e as coisas serem automáticas e tudo fluir e termos objetivos aqui comuns, os meus valores, de certa forma, têm que estar presentes na cultura da empresa. E é engraçado, é muito bom tu falares em resiliência, que é um dos meus valores primários. Então nota-se que de facto isso é transparente no nosso trabalho e no que passamos. Então todos esses valores, desde resiliência, liberdade e ambição, que são tão importantes para mim e para a cultura desta empresa, têm que estar presentes nos projetos que pegamos. Felizmente temos percorrido um caminho de nos especializarmos que nos permite ter connosco clientes que realmente façam sentido para nós. E os clientes que hoje fazem sentido para nós são clientes que querem dar o próximo passo, que estão cansados de estar na roda do rato, de ser apenas aquilo e entendem que algo tem que mudar para de facto virem a ter mais resultados. E tu só consegues vir a ter mais resultados se começares pela base. Não é suficiente construir uma casa em terrenos pantanosos. E a loja online, para quem trabalha nesta área, é o terreno, a base de tudo. E nós não fazemos só lojas online e fartamos de dizer isso em todas as reuniões que temos, etc. Porque realmente para nós é importante o projeto ser o máximo de integração possível e automatização possível para o negócio. Ou seja, vamos supor que eu vendo só através de Facebook e Instagram. Já pensamos sobre o tempo que aquela pessoa perde a responder a mensagens, a colocar os produtos, a ter que responder a preço, porque as pessoas querem saber o preço e têm que responder ao preço, embora às vezes esteja lá
como têm que comprar, têm que enviar uma mensagem, terem que tratar da transportadora tudo manualmente, terem que emitir faturas todas manualmente. Isto é tempo e tempo é dinheiro. E o tempo de uma pessoa que é gestora de um negócio nem sequer pode ser calculado por baixo, tem que ser calculado por cima. Ou seja, é muito importante que todos estes processos sejam automatizados. Por isso é que quando há uma reunião connosco para um início de um projeto, há sempre vários pontos a ter em referência. Qual é o teu sistema de faturação, qual é a tua transportadora, quais são os teus métodos de pagamento, para além de tudo o que é base para nós, que é em que ponto é que está o teu projeto, onde é que queres que ele chegue, qual é a tua identidade da marca, qual é a tua mensagem, quais são os teus valores que queres que estejam intrínsecos na mesma. Todas estas automatizações são importantes para nós, porque aquilo realmente vai acrescentar valor ao cliente, ou seja, ele vai poupar imenso tempo nisso, não vai ter que perder tempo no início do ano com grandes inventários, tudo vai estar ligado e tudo vai ser processado. E com isto não se pretende que se desliga a humanização da marca, não, de todo. Nós até queremos que isso esteja presente, somos os primeiros a dizer, nós precisamos de saber mais, precisamos de saber a história da marca, de a colocar e de estar presente no site. Isto não pode ser só um site, porque muita gente chega até nós e diz-nos, eu quero um site. Não, não é um site, é a loja do teu projeto e é o projeto que tem que estar ali presente. E isso é o mais importante de tudo o que nós vamos desenvolvendo. É a automatização e a integração dos processos, é o ter a identidade da marca presente e sabermos ouvir. Eu acho que também temos isto muito presente, é ter empatia, muita empatia com quem lidamos e entendermos o cliente e o que ele quer passar ao máximo. Ou seja, eu não posso chegar a uma loja que me chega até mim e eu, pelas regras do by the book, aquilo está tudo mal porque não tem aquele botão XPTO, porque não tem aquela linha XPTO e vou-lhe dizer, olha, você tem isto mal. Não, pá, não, isto não são coisas que estão regradas, não são coisas que... estamos a falar de uma marca, estamos a falar de um negócio, eu simplesmente não posso chegar lá e dizer, olha, tu não tens o botão na dimensão quadrado, por isso isto está uma porcaria, não é? Tipo, não posso fazer isso, eu tenho que perceber o que é a tua marca e o que é que tu queres transmitir e depois disso é que eu vou dizer, então se o teu objetivo é este, eu acho que em termos de site devíamos ter este desenvolvimento em termos da loja e para melhorar a conversão, ou seja, haver aqui uma combinação do by the book, do que otimiza a conversão e da identidade da marca e do que a mesma quer comunicar e transpor ao cliente. Pronto, e acho que é isto que, mesmo em conversa com clientes, que acaba por ser uma mais-valia dos projetos que chegam até nós. Uma vez uma cliente nossa disse-nos que é, no fundo, o sentir que nós temos a humildade de ouvir. Que nem é a humildade de ouvir, é a empatia e percebermos o projeto e o conceito da marca. Mas num mundo em que realmente está tudo tão focado em isto são as 5 regras de melhor conversão, tudo tão estipulado, realmente percebo que exista uma maior empatia até por nós quando nós damos essa abertura de ok, então vamos perceber, vamos aqui debater entre equipa o que é que achamos melhor ou pior para o projeto. No fundo, se tivéssemos aqui um bocadinho de definir o papel da Auge e da nossa equipa neste mundo do e-commerce, podíamos dizer que nós estamos aqui a tentar automatizar projetos, não é? Portanto, no fundo, fazer crescer negócios, mas sempre naquela base da humanização da marca, não é? Portanto, atribuir sempre ali uma marca pessoal por detrás de qualquer tipo de autonomização. Portanto, é muito por isso que as pessoas nos procuram, não é? Porque sentem Sim. esse apoio. E porque é o futuro, não é? Nós vemos cada vez mais que isso é o futuro. As pessoas já não são tanto de comprar por comprar, gostam de perceber cada vez mais o conceito da marca, quem é a cara da marca, o que é que aquela pessoa faz, qual é a história, qual é o tipo de produção dos artigos. E isso é cada vez mais importante e existem vários estudos acerca disso e eu acredito mesmo que isso é o futuro. Então não podemos todos valorizar e tornar todas as lojas iguais. Eu não posso ter todas as lojas iguais. E se não posso ter todas as lojas iguais, não posso definir um livro de regras para todas as lojas que vendem, não é? Sim. Não posso dizer, isto é o tipo de loja que vende. Não, cada uma tem o seu conceito, por isso cada uma vai ter uma loja adequada ao que vende e ao que não vende, não é? E depois é muito... É como quando criamos um logo, não é? Existem certas coisas que nós estudamos que realmente tornam mais atrativas e aconselhamos nesse sentido. É como aqui. Mas também acaba por ser
ou seja, é o meu projeto. Por exemplo, quando desenvolvemos a CRU, claro que eu quero que aquilo tenha um mínimo de cunho pessoal nosso. Eu não quero que uma pessoa que me conheça chegue àquela loja e diga, fogo, isto não é nada à Bia. Isto não é a tua cara, não é? Sim, isto não tem nada a ver contigo. Não, mas também tem que haver aqui uma flexibilidade. Pode não ser tanto a minha cara, mas ter aqui um pormenor ou outro que converta mais. Portanto, eu acho que é tudo muito uma questão de equilíbrio entre Sim. os dois parâmetros, conversão e identidade. Tu há bocadinho referiste uma questão que me ficou aqui na cabeça, que é a questão do futuro, disto ser o futuro. Tu sentes, ao longo destes já 3 anos de experiência com, neste caso específico, com a AUS, e agora particularmente a trabalharmos muito na questão do e-commerce, ou quase exclusivo com as lojas online, sentes muito que há uma mudança neste mundo dos negócios e, acima de tudo, que há uma mudança a ser escrita no feminino, também daí este espaço começa a crescer. Ainda há muita ideia de que o mundo dos negócios é maioritariamente masculino, mas se calhar a coisa não está a ir bem nesse sentido, não é? Se calhar estamos aqui a presenciar uma mudança muito grande. Sim, sim, imagina. Começando então, acaba essa pergunta por ter aqui dois fatores. Começando Sim. então pelo início, que é a especialização do e-commerce. Nós no início, não é que caímos no erro, estávamos no início, no fundo não podíamos estar aqui. Podíamos, mas é difícil para uma pessoa que começa a estar a negar clientes. Tu vais ao que tens, não é? Tu queres vender, tu queres começar, tu vais ao que tens. E nós íamos ao que tínhamos, íamos a tudo. E realmente éramos boas no que fazíamos, mas não éramos muito boas. Éramos boas porque tínhamos que ser bons naquilo. E quando tu tentas ser bom naquilo, tu nunca vais otimizar nenhuma área ao máximo. Então vais ser só bom, nunca vais ser muito bom numa área. Eventualmente nunca serás o melhor, não é? O melhor. O nome da empresa denuncia Sim. logo o objetivo, não é? Portanto, é auge. Nunca Sim. serás o melhor e, portanto, sabe sempre ali um bocadinho a pouco. Exato, e depois sentíamos nós isso na agência, Sim. não é? Que chegávamos a pontos frustrantes, porque depois até tínhamos que trabalhar com clientes que não nos identificávamos tanto, que era um ponto de frustração, tipo, ouvir às vezes o nome de um cliente, tipo, já causava uma ansiedade na agência, mas porque não nos identificávamos, se calhar também não se identificavam tanto connosco, porque nós íamos a tudo e não íamos a nada, era quase isso, era ir a tudo e não ir a nada. E percebemos com a experiência da CRU que realmente havia uma área em que somos bons, em que tivemos esta experiência, em que somos bons e fomos aperfeiçoando cada vez mais. A loja que fizemos o ano passado, no início do ano, certamente não foi feita no mesmo tempo de execução, nem com a mesma qualidade de uma loja de agora, porque tu vais aprendendo, nós definimos processos, nós criamos checklists de qualidade, coisa que de início isto não acontecia, não é? E isto só é possível se tu te especializares numa área para te tornares efetivamente muito bom naquela área e seres referência naquela área e te posicionares nessa área. Por isso, esta parte de especializares no nicho foi aqui uma abertura e um ponto super importante, sem dúvida. E que nos permite ter esta concretização e acreditar no projeto. E quando tu acreditas, a tua margem de crescimento é muito superior. Porque eu acredito e sei que vocês também acreditam, percebes? E não só nos especializamos nesta área de negócio, como numa ferramenta. Nós, de início, trabalhávamos com várias ferramentas de e-commerce e ainda hoje tivemos esta conversa. O melhor exemplo, sim. Sim, com um cliente. Trabalhávamos, ou seja, tanto fazíamos em Shopify como o e-commerce, como se fosse possível em PrestaShop, nós fazíamos. E percebemos pela experiência opa, que há certas plataformas que não funcionam tão bem em algumas coisas, quer para o cliente, quer para nós, que não lhes dão tanta autonomia, que ficam ali parados no tempo. Claro que nem todos os negócios têm como melhor solução o Shopify. Se for um negócio super à medida, em que queres uma experiência super personalizada, algo mesmo muito diferenciador no mercado português, porque neste momento até tens soluções em Shopify, mas para mercados estrangeiros com outra capacidade, se calhar o Shopify não é a melhor opção. No entanto, para a maioria dos projetos que nos chegavam e que nos viram chegar, é de facto a melhor solução. Não para no tempo, evolui, dá autonomia ao cliente, dá perspectiva de evolução do nosso lado. E então tomamos uma decisão, ok, vamos só trabalhar com o Shopify. E não trabalhamos com mais nenhuma plataforma, é aqui que nos vamos especializar. Pronto, e fizemos este percurso desde uma agência da área geral para o nicho de e-commerce para trabalhar até só com esta plataforma e somos Shopify Partners e temos esse percurso
a ser desenvolvido. Agora, nessa área do e-commerce, associada às mulheres, é assim, claramente houve uma mudança no mundo na área do e-commerce com o Covid. Nós percebemos que grandes marcas, sei lá, grandes marcas como a Adidas, etc., que muitas vezes acabavam por trabalhar numa perspectiva de lojas multimarca e de distribuir o seu produto, na altura do Covid viram as lojas fechadas e tiveram que fazer a sua aposta e o investimento em loja online. Grandes marcas que trabalhavam dessa forma e tiveram que se adaptar ao mundo da loja online e perceberam que era o futuro. E mesmo nós, como consumidores, se calhar estávamos habituados antes a ir ao shopping e vou comprar o que me apetece, não é? O que vir. E agora não. Agora eu noto em conversas com várias pessoas que foram perdendo esse hábito. Claro que algumas não, mas muitas foram perdendo porque o telemóvel está à distância todos os dias, a todo momento, e vamos pesquisar e vemos várias opções e escolhemos, e até opções que não tínhamos à nossa mão, acabamos por ter. E foi um grande salto para a área do e-commerce, sem dúvida, essa fase. E assim vai continuar a ser, porque abriu-se umas portas e vão-se abrir muitas mais. Sim. No que toca ao mundo da mulher empresária, existe já uma transformação e acho que isso se nota, não é? Nós, se calhar, 90% das nossas clientes na área da e-commerce são mulheres. Não nos negamos a clientes homens, como é óbvio, mas não é fator de exclusão. Não é fator de exclusão, mas são mulheres e isso é muito bom quando percebemos que chegam até nós tantos projetos. E também é muito bom porque sabemos que o percurso também é mais duro, é difícil e apesar de já existir aqui um modo de transformação e nós vemos isso, vemos que mesmo em certas posições como assumir cargos de assumir um país, de gerir um país, que hoje em dia já existem mulheres e com percursos notáveis que antes não existiam, mas ainda existe um longo percurso, ainda existe muita associação de que de facto não somos tão suficientes nesta área de negócios, de nos sentarmos à mesa e de falarmos sobre um negócio. Por exemplo, lá em cima existe muito esse hábito de os negócios são feitos à mesa, em grandes refeições, percebes? E parece que a mulher não se enquadra tanto nessa dimensão do negócio à mesa. Ou então ainda existe muito, que às vezes até acaba por acontecer em conversas que vamos notando, uma mulher bem-sucedida, que tem um negócio e tem um marido que até acaba por também ser bem-sucedido noutra área. Qual é a primeira associação que a pessoa faz? O marido é que banca aquele negócio, que a conquista não foi dela, que a conquista foi do marido ou do namorado ou o que seja que bancou aquele negócio. Logo isto acontece muito. E quantas empresárias eu conheço que acabo por falar num grupo de pessoas que até são evoluídas, que até não considero de todo machistas, mas a primeira associação é ela conseguiu isso porque, sabes, o marido tem não sei o quê e financiou o projeto ou ajudou no início. E depois conheces a história e não houve qualquer ajuda desse lado. Tipo, é um percurso dela que ela fez independentemente desde o início. Isto é surreal. Sim. E acontece e ainda sentes muito essa experiência ou esse preconceito, essa ideia pré-feita, por exemplo, através da tua própria experiência, do género. Se fores tu a dar uma opinião ao Zé, és tu a dar uma opinião ao Zé, mas se for o Zé a dar-te a ti, já não é uma opinião, já é uma orientação. Não é isso? Ainda está muito enraizado. Imagina, nós falamos muito de negócios. Ou seja, eu de início até tinha muito de não trazer trabalho para casa, mas de facto nós lidamos-nos muito bem a falar sobre isso, é inevitável, porque eu gosto de falar sobre isso, o Zé gosta de falar sobre isso, ele gera a empresa dele, eu giro a minha e acabamos por, claro que chispamos muitas vezes, não é? Somos os dois muito teimosos e discutimos muitas vezes por causa disso, mas é saudável, eu acho que não conseguíamos ser de outra forma. E imagina, o Zé toma uma decisão de gestão de um projeto dele e as pessoas assumem logo que aquilo é uma decisão do Zé e é uma decisão do Zé, mas o Zé se calhar debateu isso comigo, etc. E tudo bem. Se eu tomo uma decisão, se calhar vocês, etc., sabem que foi uma decisão minha, mas outra pessoa vai achar que eu tomei aquela decisão porque falei com o Zé e o Zé me ajudou a tomar essa decisão. Ou que consegui, não sei, percebes? Isso acontece comigo, mas acontece, sei lá, pessoas que todos nós sabemos, tantas mulheres que acontece isto, tantas, e eu que cada vez mais conheço empresárias, etc., e que estão em núcleos que vamos debatendo estes assuntos, isto acontece mesmo muitas vezes, não só comigo, mas se calhar até me dou muito mais, porque lá está, eu não sei o que é que dizem
sobre mim, não é? Mas dou muito mais conta do que dizem sobre outras pessoas. E isto acontece muito e é mau. É mau por este machismo à partida que existe, que se calhar muitas vezes as pessoas nem se dão conta, e porque o percurso realmente é mais duro para nós, pelo que eu te disse, porque imagina, às vezes dizem, a paternidade tipo, é uma partilha, e é, sem dúvida, e se eu só consigo fazer tudo o que faço hoje, porque realmente é uma partilha lá em casa, e porque existe esse processo de dividir tarefas. Mas Diana, mãe é mãe, sabes? Tipo, eu não nego que há situações que até podem ter uma ligação enorme, não nego isso, mas mãe é mãe, e mesmo se um filho meu está doente, etc., vai recorrer, também recorrem ao Zé, mas primariamente recorrem a mim, percebes? Tipo, tal como eu recorreria na altura à minha mãe e tu recorrerias à tua, percebes? Então, Sim. claramente, existe uma maior absorção neste sentido. E não vamos dizer a mulher empreendedora consegue ter aquela capacidade, vai com tudo, divide todas as tarefas e é de igual para igual. Pá, não é? É difícil. Há Se tu tens... coisas que só tu é que Sim, podes fazer, eu não tenho é? uma colega minha empresária que teve o mesmo difícil, sempre com os miúdos doentes, sempre era um, era outro, internado no hospital. E onde é que ela conseguiu produzir nesse tempo? Nada, e tinha apoio em casa, porque ela ficava com um no hospital e o marido ficava com os outros em casa. E então, o que é que ela conseguia fazer? Nada, não é? Sim. E é um percurso sem dúvida muito mais difícil, quer pelas barreiras que vão sendo postas, quer por estas situações de gestão, porque tu tens que gerir uma família, tens que gerir a tua posição como mulher, como o teu marido também, como namorada, e tu também passas por isso, tens o teu papel como namorada, tens que despender de tempo para o Pedro e para gerir a tua relação, e depois tens que despender de tempo para os teus filhos, tens que despender de tempo, percebes? Não estás só focada naquilo. Eu muitas vezes digo, quem me dera eu ter tido este projeto, também não tive muito tempo assim sim, não tiveste solteira hipótese, sozinha. não dava. Mas muitas vezes penso nisso, tipo, porque eu tenho 28 anos, então cruzo-me com muita gente que ainda não está nesta fase de vida, não é? E penso, olha, se eu tivesse tido este projeto em mãos, na altura, Antes de ter bem, filhos, não é? isto teria sido, ou não, Ou porque não. se calhar eu também chego a casa e se calhar em dias muito difíceis as pessoas vivem esse momento difícil e eu chego a casa e tenho tipo a Carminha aos saltos, super feliz e eu, ok, arrebitei, siga, é outro dia, vamos. Ou então sei que tenho aquele tempo só para fazer aquilo e vou ser muito mais focada naquele tempo para fazer aquilo. Pá, nunca se sabe, percebes? Mas sim, é um percurso mais difícil, sem dúvida, como mulher, e por isso é que tenho tanto orgulho quando temos as clientes que temos, mulheres empresárias e que lutam ali todos os dias, literalmente, para conseguirem estar mais, melhor e cada vez mais. Muito bem. E nós já, pronto, falámos e a conversa veio demonstrando e a experiência também que esta situação de empreenderes era inevitável, portanto, por mais que tu fugisses disso, a vida ia-te trazer sempre cá. E também, como nos estamos a aproximar do fim, eu gostava só de te perguntar, olhando para trás e para aquela Beatriz dos 16 ou 17 anos, quando ela começou, o que é que tu gostavas de lhe dizer hoje em relação a este caminho? Que hesitaste e depois acabou por se revelar que era aquele que te satisfaria mais, olhando para trás, o que é que tu lhe dizias? Olha, se calhar dizia-lhe o que se calhar ainda digo hoje muitas vezes, que é acreditar muito e confiar muito. Eu por acaso sou assim, às vezes um bocado insegura e sinto que é uma grande barreira. E quando nós dizemos, se tu acreditares mesmo vais conseguir, se tu sonhares vais conseguir, às vezes parece que estão a vender um sonho. Vende, tipo, tu vendes sonhos, estás a vender um sonho, isso é lá possível, senão toda a gente conseguia. Não, eu acho que é mesmo, porque a Diana ainda ontem falava sobre isso. Eu conheço pessoas que desde miúdos que diziam eu vou conseguir isto e visualizavam aquilo e sabiam que queriam aquilo e acreditavam tanto que conseguiram. E eu não conheço uma pessoa que tenha sido assim e que não tenha conseguido. Tiveram imensos desafios e barreiras, sim, e se calhar pensaram em algum momento em desistir, mas estão lá agora. E eu sinto que comecei a conseguir ir conquistando as minhas coisas quando comecei a tentar contrariar essa falta de confiança e a pensar, ok, tu vais conseguir, tipo, e a visualizar as coisas. Então, eu acho que acredito mais nessa questão do poder da visualização. Acredito cada vez mais nessa área de desenvolvimento pessoal.
cada vez tento esbravar mais nesse sentido. Acredito que existe muita falta de conhecimento e de know-how do que nós aprendemos, não nos podemos estagnar à faculdade, e tu sabes que isto é uma das maiores lutas que eu tenho e revoltas que eu tenho. Tens que ler muito, tens que pesquisar muito, a informação é sem dúvida poder e estamos muito aquém, muito aquém do mundo que nos rodeia e de tudo à nossa volta. E isto foi uma grande luta para mim, que eu nunca gostei muito de ler e tanto fazer isso, porque percebo que, de facto, as pessoas que leem, que falam, que se rodeiam de pessoas que sabem e que tentam ir buscar mais, que estão muito mais à frente do que eu. E realmente, se tu queres estar mais à frente, tens que ler, tens que te rodear de pessoas que sabes que sabem, que vão à busca disso. Claro que não desprezar dos teus amigos ou a tua família, mas tens que te rodear dessas pessoas e beber delas. Porque isso vai-te permitir dar um salto enorme na tua vida. E eu comecei a fazer esse percurso ano passado e noto que cada vez mais isso é um fator essencial e acredito muito no potencial de crescimento que existe a esse nível. Então dizer sim isso para acreditar e para ser muito mais confiante, porque se realmente acreditarmos muito e se formos resilientes quanto ao que acreditamos, eu não tenho dúvidas de que conseguimos. Muito bem. Então, em jeito de resumo, efetivamente existe um género do empreendedor, mas também é algo que pode ser trabalhado, pode e deve ser trabalhado, e este projeto, o Negócios é com Elas, será certamente a melhor prova disso com as pessoas que tu trarás, não é? Agora sim, para finalizar mesmo, Sim. já não te tiro mais nenhuma da cartola, o que é que as pessoas podem esperar deste negócio? Deixa aí o convite para verem o projeto 1, porque o episódio 1, porque este aqui é o 0. Este aqui, sim, este é de contextualização. contextualização. Sim. Olha, eu acho que é muito no sentido de inspirar pessoas, percebes? Porque eu vivo muito disso. Imagina, eu sou uma pessoa que um dia posso estar muito mal e o que é que eu vou fazer? Eu vou ver pessoas que me inspiram e olho para essas pessoas e penso, elas conseguiram. Eu também vou conseguir, eu também vou fazer. Eu também sou capaz, porque é que eu não haveria de ser capaz? E acho que é muito isso, acho que é encontrarmos aqui este espaço para sermos verdadeiros, não é? Para sermos transparentes quanto às dificuldades que passamos e celebrarmos também as vitórias que conseguimos e conseguirmos, através disso, dessa transparência, inspirar. E aquilo, lembrando-me até, pegando no assunto anterior do percurso das mulheres, sabes que esta dificuldade existe muito, mas eu até acho que sempre existiu o reconhecimento de que as mulheres têm um papel importante nesta área dos negócios. Eu acho é que se calhar às vezes foi o medo de em alguma forma ultrapassarmos os homens nesse sentido, opa, não sei, mas sabes que este nome de o Negócios é com Elas até surgiu por pensar no meu avô, porque Sim. eu até comentei isso convosco quando estávamos a debater o nome, porque o meu avô, lá está, ele trabalha, a minha avó infelizmente por questões de saúde respiratória já não pode estar presente na fábrica, mas o meu avô sempre disse, opa, isso, trabalhar, eu trabalho, tudo que é negócios é com ela. Negócios, contas é com ela, é com a minha cruz, isso é com ela. E eu sempre achei muita piada aquilo, porque realmente isso acontece muito. Mesmo lá em cima, é engraçado que isso acontece imenso, tipo, conheces assim empresas em que chegas, pá, isso, contas, isso, negócios é com elas. E tu realmente tens aquela imagem da mulher de poder que faz as contas, que gera, que manda, estás a ver? Mas isso nunca, tu sabias, mas nunca era o papel. Que É que as uma pessoas diziam? realidade um bocadinho escondida. O patrão é aquele, o patrão é aquele. E quem até mandava ou geria as coisas era Eram ela, não é? elas, sim. Basicamente, o meu avô era o único que dizia, isso é com ela, a patroa é ela, e eu não faço nada, eu sou empregado, ele sempre disse isto. E foi muito daí que surgiu o nome. E lá está, e tal como me inspirei pelas minhas avós, pela minha família, pelo meu avô que seja, ou os meus avós, acho que é isso, é encontrarmos aqui um espaço em que podemos falar abertamente sobre tudo, não termos aquele preconceito de vou estar a desvendar um segredo do meu negócio, não. Todos nós crescemos muito mais se partilharmos muito mais e encontrarmos um espaço livre de desbravar aqui tudo o que acontece num projeto de forma a conseguirmos inspirar tantas mulheres do outro lado empresárias que se sentem muitas vezes que isto acontece mesmo muito num percurso solitário de não saberem com quem falar sobre isto. E é permitir-lhes ver este espaço, inspirarem-se e, se quiserem, depois também haver aqui a possibilidade de partilharmos cada vez mais, porque temos muitos percursos incríveis de mulheres e tu sabes que já
espreitar-se das próximas convidadas, de que temos aqui muitas promessas. Isto promete. Sim. Boa, então o convite está feito. Este foi o episódio 0. Fiquem atentos, sigam a malta nas redes sociais, não é? Sim. Que é para não perderem nada deste podcast. Sim. E obrigada. No próximo serei eu deste lado. Sim. Agora vamos mudar aqui a apresentadora, digamos Sim. assim. Obrigada. Fiquem connosco. Tchau.